Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre campo magnético terrestre, tá bom? Então, olha só, a gente observou que um ímã suspenso pelo centro de gravidade, ele vai se orientar aproximadamente na direção norte-sul geográfica do local, né? Por que ele se orienta nessa direção? Porque existe um campo magnético criado pela Terra, na direção da qual o ímã suspenso ele vai se orientar. William Gilbert, em 1600, ele publicou um livro chamado The Magnet, tá certo? E ele explicou justamente a orientação que as bússolas adquirem, afirmando que o próprio globo terrestre é um grande ímã, né? E se a gente for pegar um pouco do histórico da bússola, a bússola foi uma invenção chinesa, do povo chinês, e que num primeiro momento, né, a interpretação que se tinha era de que fosse uma coisa sobrenatural. E depois viu que ela poderia ser aplicada para as navegações. Muito bem. Bom, de fato, a gente pode considerar a Terra um grande ímã, tá? O polo sul magnético da Terra, ele está aproximadamente no polo norte, tá vendo aqui o polo sul? É essa parte aqui em roxo. Ele está aproximadamente no polo norte geográfico da Terra, né? Na verdade, a Terra, né, o eixo de rotação da Terra não é tão perpendicular, ele tem uma inclinação de 23 graus, né, mas acompanha, né? Então você imagina deslocando um pouquinho. E você tem o quê? Que o polo norte magnético da Terra, ele está aproximadamente no polo sul geográfico. Então, o polo norte geográfico da Terra é o polo sul magnético da Terra. O polo sul geográfico da Terra é o polo norte magnético da Terra. Então, as linhas de campo, elas saem do polo norte e vão entrar no polo sul, né? Saem do polo norte magnético da Terra e entram no polo sul magnético da Terra. E aí essa questão que é importante a gente ter bem claro. O sul magnético é o norte geográfico, o norte magnético é o sul geográfico, tá bom? Aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, cara. O campo magnético da Terra, ele protege a Terra do vento solar. O Sol, né, quando ocorrem as grandes explosões solares, né, explosões solares essas que já foram observadas lá no século XVII por Galileu Galilei, ele vai emitir uma série de partículas ionizadas, né, que é chamado de vento solar. Esse vento solar, quando ele chega na Terra, ele vai se deparar com o campo magnético da Terra. E aí, esse campo magnético ele vai proteger a Terra do vento solar. Um planeta como Marte já possui um campo magnético. E aí um dos grandes desafios desses projetos, né, esses mega projetos e megalomaníacos projetos de colonização de Marte, ele vai enfrentar um grande desafio que é justamente o quê? Conviver num planeta que não tem campo magnético, ou seja, um planeta, né, os futuros colonos de Marte, eles vão ter que enfrentar essas intempéries causadas pelas tempestades solares. Mas o fato é o seguinte, né? Quando o vento solar chega na Terra e se depara com o campo magnético terrestre, vai haver a formação de fenômenos atmosféricos lindos, maravilhosos, que são as auroras boreal, que acontece no hemisfério norte, e a aurora austral, que acontece no hemisfério sul. Então, as auroras boreal e austral são fenômenos visuais que vão acontecer nessas regiões polares do planeta, né? Ali onde o campo magnético é mais intenso, né? Certo? Lá na região polar, na Antártida e no Polo Norte, no Ártico e no Antártico, né? A aurora boreal ocorre, né, no norte e a austral no sul. Em momentos quando há tempestades solares, a Terra é atingida então pelas grandes quantidades de partículas ionizadas, né, que constituem o vento solar, e as auroras são causadas pela interação das partículas, né, ionizadas, carregadas de energia, que vêm do Sol. Então essa interação dessas partículas com o campo magnético terrestre é que vai gerar esses fenômenos maravilhosos, né? Os ventos solares, eles interferem em meios de comunicação, como por exemplo televisão, radares, telefonia e satélites, e também em sistemas eletrônicos diversos, tá bom? Aqui, né, tem aqui alguns links aqui para se observar aqui uma aurora austral na Nova Zelândia e uma aurora boreal na Escócia. Eu recomendo também um filme que é muito bonito, um desenho, uma animação chamado Irmão Urso, né, em que vocês vão ter ali uma história, né, que é uma história interessante, né, e
e tem assim bastante auroras boreais. Beleza? Uma outra dica aqui, né, de filme também, mas aqui falando um pouquinho mais sobre a questão, primeiramente, do campo magnético terrestre, ele é utilizado para quê? Nas telecomunicações, né, fundamental, né, para a gente se orientar. Então você tem aí essa questão importante, e também ele é usado para direcionar os animais. Então, por exemplo, as tartarugas, os albatrozes, as bactérias, elas se orientam através do campo magnético terrestre, né? As tartarugas, todos sabem, né, que elas sempre desovam na praia onde nasceu, e aí ela tem tipo um GPS, né, na sua fisiologia, que é orientada por esse campo magnético terrestre. Um filme muito interessante é esse filme, né, Missão ao Centro da Terra. Tá? Não vou dar spoiler, mas ele fala de uma missão para reverter os efeitos de um experimento fracassado que interrompeu a rotação da Terra, e aí, com isso, o campo magnético da Terra ele ficou deteriorado. Tá bom? Aí vale a pena, tá no YouTube, né? A resolução não é tão boa, mas talvez vocês conseguem em outra plataforma de streaming assistir esse filme. Beleza? É isso aí, pessoal. Essas são as referências da aula de hoje. Até mais.